dia, bom dia, bom dia! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mundo da Dani. E hoje o vídeo é um True Crime. Bom, esses vídeos a gente faz uma collab com o canal Crimes pelo Mundo, tá? Que é da minha querida amiga Mi. E o pessoal fala, Dani, mas fala o nome dela. O nome dela é Mi, gente. Eu posso fazer o quê? O nome dela é Mi, mas eu vou deixar aqui o canal dela pra vocês, tá bom? Crimes pelo Mundo, ela faz uns vídeos ótimos. Quem gosta de True Crime, vale muito a pena ir lá conhecer. E sempre ela me manda alguns casos, e hoje ela me mandou um caso. Olha só, vamos lá, hein? Do Terry Harris. Ele nasceu na Inglaterra em 1986. Era de uma família muito amorosa e muito unida. A Terry, após completar os estudos, mudou para outra cidade e de lá ela rapidamente arrumou um trabalho e iniciou a faculdade. Bom, foi durante as correrias da vida que ela conheceu John Bennett. John tinha a mesma idade de Terry, gostava das mesmas coisas e eles se deram muito bem rapidamente. Pouco depois eles engataram um romance e a coisa ficou séria. Eles se casaram. Um tempo depois do casamento, nasceu o primeiro filho do casal, que foi em 2008. Um menino que eles batizaram de John. Em 2010, nasceu a filha do casal, que eles chamaram de Lacey. Tudo estava bem. O casal tinha 2 filhos lindos, uma vida confortável e estável. Mas os anos foram passando, a rotina chegou e eles viram que não era o que eles queriam. O casamento já não estava mais tão feliz e Terry e o John, após 14 anos de casamento, se separaram. A separação foi de certo modo amigável. John continuou a participar da vida dos filhos. O tempo foi passando e chegamos em 2020. A Terry então tinha 34 anos. Os filhos dela, o John com 12 e Lacey com 10. Eles passavam metade do tempo na casa do pai, metade do tempo na casa da mãe, né? Iam também na casa de amigos, escolas e outras atividades. A Terry, então, ela começou a se sentir sozinha. Foi com esse sentimento de solidão que ela entrou no aplicativo de namoro e nesse aplicativo ela conhece Damian Bendel. Damian tinha 30 anos. Ele havia nascido e crescido na mesma cidade que a Terry morava com os filhos, mas os dois não se conheciam antes desse encontro. A Terry e o Damian começaram a conversar. O papo rolou muito bem e eles marcaram um encontro e foi incrível. Em pouco tempo, a Terry já estava apaixonada por Damian. Eles começaram um namoro sério em abril de 2020 e no começo de 2021 a Terry engravidou. Com a descoberta da gravidez, a Terry e o Damian alugaram uma casa em uma outra cidade chamada Derbyshire e foram morar junto com os filhos de Terry. Rapidamente as crianças se adaptaram à nova cidade e fizeram muitos amigos. Inclusive a Lacey tinha uma melhor amiga, Connie. As duas tinham a mesma idade, estudavam juntas, dormiam uma na casa da outra. Tudo assim. Até esse ponto, vocês podem pensar que está tudo maravilhoso com essa família, né? Tudo vai dar certo. Mas para continuar a história, vocês têm que saber um pouquinho da vida do Damian. Desde a tenra idade, Damian demonstrou que ele não seria uma boa pessoa. Na infância e adolescência, ele passava o tempo dele machucado e tirando vida de gatinhos. Ele machucava e tirava a vida dos gatinhos. O objetivo do Damian era ser um bad boy. Damian por muitas vezes foi lutador de jaula, mas ele não era bom nisso e nem ganhava dinheiro com essas lutas. Então, paralelo a isso, ele fazia tudo de errado e ilegal para ganhar dinheiro. Damian, com essa vida desregrada, ele acumulou diversas condenações por crimes diferentes. Roubo, tentativa de roubo, lesão corporal grave. E quando Damian conheceu a Terry, ele estava cumprindo uma pena suspensa de 17 meses por incêndio criminoso. No começo do relacionamento, Damian se demonstrou um cara ótimo, prestativo, tinha um trabalho também formal, mas ele mentiu para Terry sobre o seu passado. Contudo, a máscara caiu em apenas algumas semanas de relacionamento. Logo, Damian já estava desempregado e dependendo da Terry financeiramente para tudo.
Em apenas algumas semanas de relacionamento, ele já estava agressivo, possessivo e instável. A família da Terry notou a mudança nela porque a Terry passou a ser triste, mudou o estilo de se vestir, se afastou dos amigos, da família. Na cidade que eles moravam, todos começaram a comentar as coisas que o Damian já havia feito, e daí a Terry descobriu quem ele realmente era. A família da Terry ficou muito assustada, mas ficou sabendo de tudo isso. Nesse ponto, a mãe dela sentou com ela e pediu para ela se afastar e terminar o relacionamento. Mas Terry disse que não, que Damian iria mudar. Ele iria ser uma pessoa melhor. E foi, nesse tempo. Só que a Terry descobriu a gravidez e decidiu mudar de cidade. A mudança de cidade seria para que as pessoas parassem de falar sobre Damian, parassem de falar que ele era um homem perigoso, criminoso. Mas mudar de cidade não muda caráter de ninguém, né? Damian estava em liberdade condicional por causa do incêndio, então ele tinha um horário para voltar para casa e precisava deixar o endereço dele registrado com um agente da condicional que cuidava do caso dele. Esse agente sabia que Damian estava morando em uma casa com 2 crianças e uma mulher. E por que o Damian morar com crianças e mulher era uma questão tão grave? Porque além das condenações que eu já mencionei, o histórico de crimes graves e violentos do Damian vai muito além disso. Por volta de 2004, ele agrediu e quase tirou a vida de uma namorada dele. Ele acabou sendo preso por violência doméstica. E assim que ele saiu, ele foi novamente preso. Dessa vez por tentar abusar de uma criança da vizinhança. Em ambas as condenações, ele ficou pouquíssimos meses preso. O que o sistema fazia com ele era deixar ele sempre em liberdade supervisionada. E os agentes da condicional sabiam que ele não podia entrar em contato com crianças e não podia ter um novo relacionamento. Essa era uma das regras para ele continuar em liberdade. Mas eles ignoraram tudo isso. Além disso, Damian era consumidor de vários entorpecentes. Ele usava de tudo que vocês imaginar. E ele fazia uso de tudo isso na casa de Terry com as crianças lá. Damian não trabalhava, então como ele sustentava o vício? Vendendo as coisas de Terry. Laptop, TV, joias, roupas, perfumes, tudo que ele encontrava ele vendia. Bom, dia 18 de setembro de 2021, nesse dia a amiguinha de Lacey, a Connie, insistiu muito para a mãe deixá-la dormir na casa de Lacey. A mãe dela deixou Connie dormir lá. Às 9h40 da noite, estavam todos se preparando para dormir. John, filho de Terry, estava no banheiro tomando banho. Tracy, sua amiga, Connie, no quarto. Terry estava com Damian em outro quarto. Nesse dia, Damian, como já era de costume, havia passado o dia usando entorpecentes e quando Terry foi dormir, ele havia acabado de usar o último entorpecente. Quando Damian percebeu que todas as substâncias tinham acabado, ele começou a tentar em contato com o vendedor dele para comprar mais. Ele ligou diversas vezes, mas o cara não atendeu. Nesse momento, Damian percebeu que ele ia ficar sem substâncias, então Damian surtou. Com raiva e descontrolado, ele foi à garagem, pegou um martelo, foi até o quarto onde Terry estava quase dormindo, usou o martelo contra ela diversas vezes, tirando a vida dela e do bebê que estava na barriga dela. Depois ele foi ao banheiro onde John tinha acabado de tomar banho e lá ele usou o martelo contra John e tirou a vida dele. Damian foi até o quarto onde as meninas estavam. Primeiro tirou a vida da amiguinha da Connie, a Connie, e depois ele foi para cima da Lacey. Primeiro ele abusou da Lacey e após ele terminar a monstruosidade, pegou um martelo e tirou a vida dela. Após tirar a vida de Lacey, ele pegou um espelho e posicionou esse espelho num ângulo que ele conseguisse ver o abuso que ele fez no corpo dela, olhando o espelho inteiro. Quando terminou seus atos, Damian pegou um videogame do John, chamou um táxi, foi de táxi até um bairro longe, onde tinha outro vendedor, e trocou o videogame por substâncias. Ele parou numa loja de conveniência, comprou algumas coisas e voltou para casa. Ao chegar em casa, se deparou com aquela cena que ele mesmo tinha feito. Pegou uma faca de pão e tentou tirar a própria vida. Ele fez alguns ferimentos superficiais no peito e na barriga e não conseguiu tirar a própria vida, então ligou para a polícia. Com a voz calma, como se tivesse feito uma receita de bolo, ele disse que ele havia tirado 4 vidas e que alguém precisava ir até lá. Os policiais chegaram rapidamente na casa e perguntaram o que tinha acontecido e ele contou tudo. Antes de ser algemado e levado para a prisão,
Damian perguntou em um tom meio que de deboche se ele seria condenado por tirar 4 ou 5 vidas, pois o bebê tinha o bebê que estava na barriga da esposa. Damian foi preso e ficou preso aguardando o julgamento, que aconteceu 1 ano depois. O júri ouviu como ele era um criminoso reincidente, que ele tirou a vida de Terry, 35 anos, que estava grávida, John de 13, Connie de 11 e Lacey de 11. E ainda nos últimos momentos de terror dos abusos. No fim, Damian foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua. Esse caso ele causou uma grande comoção, depois de uma enorme revolta. Aliás, Damian tinha um grau de periculosidade enorme, ele nem podia estar livre. Com tanta pressão populacional, o Serviço de Liberdade Condicional deu uma declaração onde eles assumiram 51 falhas no caso de Damian. Desde o péssimo monitoramento de um criminoso e não cumprimento das leis. Os pais de Connie, amiguinha de Lacey, deram uma entrevista dizendo que eles também perderam a vida junto com a filha deles. O pai de John e de Lacey fez uma declaração de impacto da vítima que fez todos eles chorarem. Ele disse: "O assassino dos meus filhos destruiu e tirou minha vida. A vida agora parece sem sentido. Ir para o trabalho, as coisas do dia a dia, eu não vejo mais o que isso significa. Olhar para o futuro é tão difícil e doloroso. Se não fosse pela minha parceira Carolina, eu nem estaria mais aqui. Isso impactou todos os aspectos da minha vida. Eu não posso ir em certos lugares, coisas simples, como eu não posso andar pelo corredor de roupas escolares de uma loja. Por isso, traz de volta muitas lembranças em mim. Ocasionalmente, eu me distraio do que aconteceu. Então eu percebo que eles não estão mais aqui e minha mente volta ao trauma que eles morreram. Eu estou vivendo um pesadelo contínuo. Eu tenho uma história na minha cabeça de como os 3 morreram. Vivo o trauma deles e sinto a dor deles. Parece um castigo. John e Lacey eram inocentes. Eu estou com raiva e triste por eles terem tirado eles de mim. Tantos familiares e amigos ficaram traumatizados. Eu sofri muito. Eu sinto a dor deles. Isso se espalhou por toda a nossa família. Eu não vou ver meus filhos crescer. Eu não vou ter oportunidade de ser avô. Eu estou com muita raiva. O futuro deles foi tirado. Estou perdido sem eles e preciso deles. Quando fui ao hospital, prometi a John e Lacey que viveria a vida deles por eles. Tento tornar a minha vida normal, mas a minha vida não é mais normal. John e Lacey eram crianças lindas, educadas, bem-sucedidas. John não machucaria uma mosca, literalmente. Se viesse um inseto, ele colocaria cuidadosamente para o lado de fora. Ele era confiante, sempre viu o melhor nas pessoas. No último dia de sua vida, Lacey saiu com sua amiga Corey arrecadando dinheiro para caridade. Lacey era gentil e atenciosa. Estamos arrasados que Corey morreu junto com eles. Eu já senti dor antes, já perdi pessoas, membros da minha família, pessoas que eu amava, mas a dor de um pai perder um filho, aliás, 2, não tem comparação. São meus únicos filhos, foram tirados inocentemente de mim. É como se meu coração tivesse sido quebrado em 1 bilhão de pedaços para nunca mais ser reparado. Eu sou uma sombra do meu antigo eu não sou mais nada. Além de tirar 4 vidas, ele também tirou a minha. Eu não tenho mais futuro, eu não tenho fome de sucesso, a minha vida hoje é vazia, eu só sinto tristeza. Eu tenho muito amor e apoio ao meu redor, mas o amor que eu desejo dos meus lindos filhos eu não posso ter. E isso é um buraco que nunca poderá ser preenchido. Eu não posso mais beijá-los, eu não posso dizer que os amo e receber uma resposta. Eu me sinto arrasado por nunca poder abraçá-los. Eu vivi, trabalhei, fiz coisas que fiz por eles. Agora eu não tenho por que lutar. Estou perdido sem eles. Tudo que eu tenho, cada dia que passa, é saber que eu estou mais perto dos meus bebês. Eu costumava ter medo de morrer, porque eu temia perder a oportunidade de amar e abraçar John e Lacey, e de ver o que eles estavam fazendo da vida. Eu queria fazer parte de tudo isso com meus filhos para sempre, mas agora eu não tenho mais medo da morte. Eu não estou nem um pouco assustado, eu só quero que a dor que sinto acabe. Eu sei que eu não posso mudar nada, e isso me faz sentir sem esperança. Eu não via John e Lacey todos os dias, mas eu falava com eles e mandava mensagens. Só de saber que nunca mais eu vou fazer isso é uma dor insuportável. Eu mudo cada emoção,
Em momentos sinto raiva, depois tristeza, depois desespero, desesperança. Eu sei que há perguntas que talvez nunca sejam respondidas. Minha saúde mental piorou muito. Eu não consigo compreender como alguém pode tirar a vida de tantos inocentes. Isso não faz sentido para mim. Lembrando, né, gente, que o namorado da mãe lá tirou a vida de todos eles, né? Tem até algumas fotos aqui deles, eu vou deixar... Deixa eu ver se é desse caso. Acho que é desse caso mesmo. Depois eu vou deixar pra vocês. É desesperador, né, gente? Então, assim, antes de colocar... Ó, eu quis contar nessa história, porque eu sempre falo pra vocês, né, gente? A gente não conhece ninguém. Antes de você colocar alguém dentro da sua casa, principalmente se você tiver filhos pequenos, gente, procure saber daquela pessoa, de onde ela veio, qual é o passado dela, qual é a história daquela pessoa, porque ali vão ter muitos sinais ali que vão te dar... Ninguém muda assim da noite pro dia, sabe? Um cara que cometeu tantos crimes igual a ele não iria deixar de cometê-los. Claro que o sistema aí errou, não era nem pra esse cara estar solto, mas é o que eu falo pra vocês. Nas primeiras semanas, o cara já estava abusivo com a mãe, o cara já tinha perdido o emprego, a mãe já estava ali sustentando a casa. Não é possível, gente. Tem que ter, assim... As pessoas, elas têm que ter mais maldade, elas têm que ter mais malícia, elas têm que pensar mais com a razão. Elas têm que entender que não, esse cara não tem que estar dentro da minha casa, esse cara não tem que estar convivendo com meus filhos. O cara usava droga, cara. Pelo visto, ela não usava. Então, assim, você deixar um cara que usa droga perto dos seus filhos, na sua casa, no seu lar, sabe? E realmente são coisas que acontecem a todo tempo, né? Então, nossa, não dá nem pra falar. Mas é um caso que aconteceu, é um caso verídico, né? Que aconteceu e pode acontecer com qualquer um. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente põe dentro da nossa casa, tá bom? Muito cuidado mesmo. Prestem atenção em todos os sinais. Procure saber da vida da pessoa. Põe o nome na internet, põe o CPF na internet. Vê lá no Júris Brasil. Ou se você estiver fora, tem sites que você pode colocar o nome para você ver, né, do que aquela pessoa já foi condenada. Ou, por favor, gente, não fiquem com medo. Façam essa pesquisa. É a vida de vocês. Muitas vezes a vida de vocês e do filho de vocês que está em jogo. E a vida da gente é muito preciosa. Dos nossos filhos, então, nem se fala, tá bom? Beijo no coração e até o próximo. Tchau.